Para nós é um prazer e uma felicidade estar com vocês para participar dessa conferência internacional, representar o Brasil nesta discussão. Esperamos que cada vez mais o Brasil possa interagir com os países da América Latina para que possamos intercambiar informações e assim sermos mais fortes, né? Eu acredito que, através do diálogo e da cooperação, as nossas instituições latino-americanas possam ser mais fortes, sólidas e realmente formar cidadãos e pessoas preparadas para enfrentar os desafios da sociedade. O SEMESP é uma organização brasileira que tem mais de 700 instituições de educação superior associadas. Nós somos uma associação muito grande e atuamos em todo o país. Somos mais de 700 universidades. Temos uma preocupação muito grande em orientar os nossos associados a realizarem as transformações que são necessárias neste momento de desafios, de incertezas e de mudanças muito rápidas no ensino superior. Em 2018, o SEMESP realizou uma grande conferência nacional com o tema Revolução 4.0. E, neste momento, nós discutimos o tema das transformações, da transformação digital. Nós realizamos uma série de questionários, de consultas aos nossos associados para entender como estes associados pensam a transformação digital. E para nós é muito importante que, para qualquer mudança na instituição, tenhamos uma liderança engajada, uma boa gestão na instituição. É importante que a instituição inicie um processo de transformação cultural, de mudança cultural. Qualquer instituição que fale em transformação digital, ela precisa ter um projeto, ela precisa saber para onde vai caminhar, né? Muitos falam em mundo digital, mas às vezes estão perdidos, não? É necessário ter um caminho, é necessário ter um projeto. E, obviamente, é preciso ter pessoas engajadas, especialmente professores, docentes preparados para atuar nesse mundo digital, nesse mundo em transformação. E é nessa perspectiva que o SEMESP realizou uma grande consulta nacional sobre o tema das aulas remotas. Desde março, o mundo todo, março de 2020, tivemos que enfrentar o desafio de transformar as nossas aulas presenciais em aulas remotas. Nós realizamos uma pesquisa e o Rodrigo Capelato, que é o diretor do SEMESP, que foi o responsável por conduzir esta pesquisa, esta investigação, irá apresentar os resultados. Então, Rodrigo, passo a palavra, né, para que você possa apresentar o resultado da nossa pesquisa sobre transformação digital e aulas remotas. Muito boa tarde a todos aqui do Brasil. Boa tarde do Brasil. Eu sei que temos diferenças de horários. Fábio, muito obrigado pela apresentação, pela introdução. Muito boa tarde, Bianca Alvarez. Muito boa tarde a todos os participantes, ao Miguel Morales. Como o Fábio disse, nós trabalhamos no SEMESP, que é uma entidade que representa as instituições de ensino superior privadas no Brasil todo, e fizemos uma pesquisa bastante significativa sobre a experiência da transformação digital por meio das aulas remotas, de forma forçada, sem dúvida, mas que aconteceu nas instituições de ensino superior brasileiras, e fizemos uma consulta aos alunos para saber da experiência deles, da satisfação deles
em relação às aulas remotas, a esse modelo que foi imposto em função da pandemia, e também fizemos a mesma pesquisa para os docentes, para os professores também, como eles estavam se sentindo nesse momento com as aulas remotas, como se adaptaram a uma situação tão complicada que foi toda não prevista, não planejada, foi tudo de repente. E isso aconteceu no Brasil e no mundo todo, mas foi a grande resposta, né, a grande solução que a educação superior pôde dar ao problema da pandemia. Eu quero primeiro pedir desculpas de falar em português. Eu sei que a maior parte do público fala espanhol, mas é melhor eu falar em português do que agredi-los com o meu portunhol. Então, em respeito a todos, vou falar em português, tentando falar de forma pausada, para que todos possam compreender. Eu vou compartilhar, então, aqui a pesquisa que nós fizemos e, de antemão, já me comprometo a fornecer o material dessa pesquisa para quem depois quiser estudá-la com mais profundidade. Dado o tempo que nós temos, né, e acho que é importante, no final, nós teremos um debate, né, eu vou passar mais rapidamente pelas questões, passar pelas questões mais importantes, mas me comprometo aqui deixar, inclusive já via chat com a Bianca e com o Miguel, os dois relatórios, tanto da pesquisa com os alunos, quanto dos professores, para que possam estudar mais profundamente. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Imagino que todos estejam vendo. Caso contrário, me avisem, por favor. Então, essa pesquisa ela foi realizada nos dias de 6 a 15 de julho de 2020. No Brasil, as aulas começam geralmente em março e acabam em novembro. Então, em julho são férias, mas foi para avaliar o primeiro semestre do ano letivo dos alunos e dos docentes. Foi feita uma pesquisa com mais de 2.588 alunos, e sendo que a maioria de instituições privadas, porque no ensino superior brasileiro é dessa forma que estão distribuídas as matrículas. 75% das matrículas no ensino superior brasileiro estão em instituições privadas, né, e 25% em instituições públicas. São alunos de mais de 129 cursos diferentes, em termos de administração, medicina, engenharias e assim por diante. A distribuição deles, a grande maioria concentrada no sudeste do Brasil, que é onde ficam os estados mais populosos, que é o caso do Rio de Janeiro, estado de São Paulo e Minas Gerais. E a primeira coisa que nós fizemos foi ver, dentro daqueles que responderam, aqueles que desistiram. E a grande maioria dos alunos, tanto na rede pública quanto na rede privada de ensino superior, não desistiu, continuou cursando. Então, 96 pontos, acima de 95% deles continuou estudando. Apenas 4%, um pouco menos de 4% desistiu. Esse aqui eu não vou me alongar, é o perfil dos alunos que responderam as perguntas. E também temos a pesquisa que nós fizemos com os professores. Foram 413 professores que participaram da pesquisa, a maioria também das instituições privadas, mas também vários de instituições públicas. E também aqui tem o perfil desses professores. Primeiro, naquele momento, né, nós já em julho já estávamos há praticamente 4 meses do encerramento das aulas presenciais e do início das aulas remotas, e nós pudemos perceber que, dentro da rede privada, quase 100% das instituições tinham migrado para aulas remotas, utilizando plataformas como o Zoom,
como Teams, como Google Meet, como outras que existem. E nas instituições públicas, ainda uma boa parte não tinha migrado, ainda estava sem aulas totalmente. Só 42% dos alunos responderam que estavam tendo aulas remotas. A primeira pergunta, que foi muito importante, né, foi se eles concordavam que a solução adotada pelas instituições de ensino, tanto nas universidades públicas quanto nas universidades privadas, de aulas remotas, tinha sido a solução adequada. E tanto na pública quanto na privada, a grande maioria dos alunos, acima de 80% dos alunos, responderam que sim, que concordam, e muitos concordam plenamente, totalmente, de que essa foi a solução adequada a ser utilizada. No caso dos professores também, mais de 80%, no caso das instituições privadas, até mais de 90% dos professores também concordaram que foi a solução adequada migrar para as aulas remotas. No entanto, quando a gente perguntou se os professores têm conseguido apresentar aulas atrativas, aulas interessantes, né, nesse formato, né, de aulas remotas, aí a maioria ainda respondeu que concordava que sim, mas o concordo totalmente já caiu bastante. A avaliação dos alunos já caiu bastante, tanto na rede pública quanto privada, e, logicamente, a gente sabe, né, ninguém se planejou para isso, ninguém conseguiu, ninguém estava preparado para essas aulas remotas, e lógico que as aulas não poderiam ser tão atrativas. Mesmo na visão dos professores, também a avaliação de que as aulas estavam sendo atrativas também diminuiu. A grande maioria concorda que sim, mas não concordo totalmente, caiu bastante, como vocês podem ver por esses dois gráficos. As ferramentas utilizadas atendem às necessidades dos alunos e dos professores. A grande maioria respondeu que sim. Essas ferramentas, como eu falei, Google Meet, Classroom, Zoom, Teams e assim por diante. E todos entenderam que atendeu a demanda das aulas remotas. De modo geral, né, como é que você avalia a sua experiência com as aulas remotas durante o período de quarentena? E aí, vejam, apenas uma parcela deles avaliou como ótima ou boa. Então, aí a gente já começa a ter problemas, né, nas avaliações. Então, vejam, menos de 40%, ou um pouco mais de 40% dos alunos avaliaram como ótima ou boa. E uma boa parte já avaliou como, a grande maioria avaliou como regular, ruim ou péssimo, né? Entre os professores, a avaliação foi um pouco melhor, mas também caiu bastante em relação às avaliações de que aquilo tinha sido uma solução adequada, né? Para aqueles alunos mais jovens, a experiência foi pior. Para os alunos mais velhos, né, que têm já mais uma característica de disciplina, uma característica mais apropriada para aulas à distância, a avaliação foi melhor. E para aqueles que não trabalham, também a avaliação foi pior. Para aqueles que trabalham e gostam da flexibilidade do tempo, também a avaliação foi melhor. No caso dos professores, né, ao contrário do que se imagina, de que os professores mais jovens é que vão se dar melhor com as tecnologias e assim por diante, a experiência com aulas remotas foi caracterizada como ótima ou boa para ambas as faixas etárias, tanto para os mais velhos quanto para os mais novos, né? E mesmo para aqueles que estavam há mais de 5 anos lecionando na instituição ou para aqueles que estão há menos tempo lecionando, mostrando que a tecnologia ela veio e ela foi amigável, inclusive para os professores mais velhos, né, que geralmente a gente entende que tenham mais dificuldades com o uso da tecnologia, mas as ferramentas são bastante amigáveis, né, e bastante intuitivas, e o que a gente viu é que mesmo os professores mais velhos se adaptaram bem a essa tecnologia, né? Aí vem a grande questão. A visão do professor, né, e aí a gente tem comentários que são bastante duros, bastante difíceis, né, dos professores, relatando, inclusive, muita ansiedade, muita depressão, e
é muito ligado a essas perguntas que nós fizemos aqui. Os alunos estão mais participativos nas aulas remotas? Vejam, uma parcela bem pequena disse que concorda entre os professores, né? Os alunos estão mais atentos também, quase uma parcela minúscula, menos quase que 20% só dos professores concordaram com isso, né? E os alunos têm facilidade para assistir às aulas remotas também, uma grande parte não concorda totalmente. E aí o que a gente viu nos comentários, que os professores, a grande queixa dos professores, efetivamente, e que gera uma depressão e uma ansiedade muito grande neles, é que eles ficam lá, eles reportam com as caixinhas pretas, né, que os alunos não participam, né, e ele não sabe se está dando aula, para quem que ele está dando aula, se os alunos estão prestando atenção, não estão prestando atenção, que os alunos não participam. Então, esse é um ponto que, da experiência que a gente está tirando hoje, precisa ser repensado. Metodologias precisam ser repensadas com relação a essas aulas remotas. Quer dizer, será que, primeiro, a quantidade de alunos, né? Qual é a quantidade de alunos que o professor consegue gerar uma aula que gere participação, que gere interatividade? Nós temos tido os problemas no Brasil de instituições que, por conta da queda de alunos, têm juntado turmas e feito aulas para 200 alunos ou 100 alunos, e os professores, efetivamente, não conseguem fazer nada mais do que fazer aulas expositivas. E aulas expositivas, a gente sabe que os alunos, nesse formato remoto, é muito cansativo, é muito pouco interessante, então é muito complicado. Por outro lado, a gente teve muitos relatos positivos de professores que disseram que a experiência foi muito boa, relataram que foi uma experiência que não pode ser perdida, e são principalmente professores que trabalharam com turmas menores e que puderam, inclusive, colocar uma metodologia em que o aluno participa mais. Então, são professores que relataram aulas com uma exposição, por exemplo, de 20 minutos, depois uma atividade, inclusive atividades em grupo, essas ferramentas permitem dividir em grupo, depois apresentações dos alunos, trabalhos, atividades de trabalho e assim por diante, ou seja, uma mescla de várias atividades em que os alunos se tornam mais protagonistas. Nesse caso, as avaliações foram melhores. Então, aqui nós temos aqui alguns dos pontos daqueles que foram mal avaliados pelos alunos. Grande problema deles é o problema com metodologia e ou didática do professor, que relatam que muitos professores simplesmente transpuseram, né, a aula presencial para a aula remota. Então, não são poucos os casos em que os professores ficam lá 2 horas, 3 horas, falando, né, e apresentando um PowerPoint, e os alunos, efetivamente, dispersam, né, e não aguentam. Eles têm muito problema com isso, que vem o problema 2, que é a dificuldade de concentração e adaptação ao modelo remoto. Problemas com a internet e equipamentos, vocês vão ver mais para frente, a grande maioria informou que tem computador, que tem acesso à internet, mas, mesmo assim, às vezes, a qualidade da internet não permite que a experiência deles seja as melhores de todas. E uma pressão muito grande, né? Um dos pontos que eles entendem negativo, houve uma pressão muito grande no Brasil por reduções de mensalidades, reduções do preço das instituições de ensino, porque eles entendem, né, que as aulas remotas barateiam, ou seja, como ele não está tendo que usar o campus da instituição, deveria ser mais barato. A gente sabe que as instituições não tiveram essas reduções de custo, mas é uma pressão que a gente viu em outros países acontecerem também, aliado também à crise econômica que se abateu sobre as famílias e sobre os próprios alunos que trabalham para arcar com seus estudos. Então, isso tudo gerou experiência bastante negativa com as aulas remotas. Na visão dos docentes, a experiência negativa se dá pela falta de interação dos alunos, falta de interação e participação, problemas também de equipamentos e internet, e adaptação a tudo isso num espaço de tempo muito curto, e a falta de experiência com metodologias e didáticas de aulas num formato totalmente diferente. Então, esses foram os pontos negativos. Por outro lado, tivemos muitos pontos positivos apontados, né, também.
Entre os alunos, a facilidade de adaptação. Então, quando as aulas foram boas, as experiências com os professores foram boas, os alunos reportaram uma boa adaptação às aulas remotas, a dedicação dos professores, eles compreendem e reconhecem que os professores foram grandes heróis nesse momento de transformação das aulas para as aulas remotas, né? E também elogiaram muito a otimização do tempo e também dinheiro. A não necessidade de ir todo dia à universidade para ficar assistindo aula, tendo que sair muitas vezes, muitos trabalham, por exemplo, estudam à noite, no caso do Brasil, a maioria dos alunos no ensino superior estudam à noite, então eles trabalham de dia, pegam um transporte público, ficam 1 hora, 2 horas para chegar na instituição, tem que comer no restaurante da escola, depois assistir aula, voltar para casa, tudo isso gera um desgaste de tempo e dinheiro muito grande, que eles reconhecem que as aulas remotas trazem uma qualidade de vida muito boa, né? Por o caso dos docentes, reportaram como aspectos positivos novos desafios que foram imputados a eles, aprendizagem de novas ferramentas tecnológicas, né? O apoio foi muito, como não houve um planejamento prévio, não houve uma possibilidade de capacitação dos professores, eles aprenderam muito de forma colaborativa entre eles e também reportaram, né, a questão da flexibilidade e praticidade. Também gostaram da qualidade de vida que eles ganharam por conta de não ter que se transpor, de ter que deslocar todos os dias para as escolas, presencialmente para o campus, né? Isso deu mais tempo para outras atividades dos professores. Então, houve também uma concordância de que trouxe qualidade de vida nesse aspecto, né? Lógico que durante a pandemia nada se compara com a vida normal, né? E aí alguns comentários dos alunos, né? O que eles dizem? Então, eles falaram cansaço mental, conexão ruim, dificuldade de concentração, mas os professores se esforçando, mas a universidade não deu suporte. Os professores devem inovar na didática, então reclamando da didática dos professores. Minha experiência, no geral, foi boa, pois não perdia tempo com deslocamento para a faculdade. Então, são comentários que corroboram aquilo que a gente colocou naqueles pontos negativos e positivos. E a mesma coisa para os docentes, né? Aprender rapidamente foi um desafio, porém achei uma alternativa fantástica. Foi difícil a adaptação e desconhecimento da ferramenta e assim por diante. Estou passando rápido aqui, por causa do tempo. Aqui algumas sugestões que eles colocaram, que eu não vou entrar nos detalhes aqui pelo tempo também. E aí, uma coisa muito interessante, foi perguntado para eles que, baseado na experiência que eles tiveram nas aulas remotas, se eles gostariam que, essa pesquisa é para saber se eles gostariam de manter as aulas remotas quando acabar a pandemia, ou não querem nunca mais ver aula remota na vida, né? E vejam, 50%, metade deles, disse que gostaria de continuar com as aulas totalmente presenciais, tá? Por outro lado, a outra metade, que eram todos alunos de aulas presenciais, disse que, de alguma forma, gostaria de manter as aulas remotas, seja com elas integralmente com aulas remotas ao vivo, sejam gravadas ou uma mistura. E o que a gente vê cada vez mais, né, na opinião dos alunos, é a possibilidade, e dos professores também, a possibilidade de voltar, mas voltar com uma mistura, não perder essa experiência toda. Mesmo aqueles que falaram que gostariam de voltar com as aulas totalmente presenciais, quando a gente vai ver, são alunos dos cursos, principalmente da área da saúde, que não puderam ter aulas por conta das aulas práticas e laboratoriais. Então, não é que eles são contra as aulas remotas, mas é que eles não puderam ter as aulas remotas porque boa parte do conteúdo deles já era todo no formato de aulas práticas. Mas o que fica aqui a lição é que dá para as instituições, ao terminar a pandemia, eles... eu estou vendo aqui que tem um chat aqui, mas eu não estou conseguindo ver qual é
estou conseguindo acessar o chat, viu, Bianca? Não sei se foi você que falou comigo. Bom, de qualquer forma, eu estou controlando aqui o tempo, eu vou correr aqui para não me alongar mais, mas, de qualquer forma, dá para pensar num retorno após a pandemia em que a gente mescle, que a gente misture a experiência de aulas remotas, lógico, elas precisam ser melhoradas e se pensar que isso aconteceria com planejamento, com solução dos problemas de equipamentos, de internet, com melhoria da metodologia de aula e de dados dos professores, mas seria muito possível que isso acontecesse depois da pandemia, e há uma aceitação disso por parte dos alunos. Aqui são dados de como a maioria tem acesso a computadores, a grande maioria tem ou notebook, ou celular, ou computador de mesa, tanto aluno como professor. O equipamento é próprio deles. A grande problema é que uma boa parte deles não tem o computador só para si. Em casa precisam compartilhar, e muitas vezes famílias com 2 alunos, dois filhos, tendo aulas remotas ao mesmo tempo, como é que faz? Tem que dividir o computador, e aí gera um problema bastante grande, não só em termos de compartilhamento de equipamento, mas também do ambiente. Muitas vezes as famílias moram em casas menores, em que o ambiente não propicia que o aluno consiga ficar num ambiente fechado, concentrado, o próprio professor também. Muitas vezes o professor tem filho, o filho fica demandando também em casa, uma situação bastante complexa. Mas lembrando que tudo isso foi de emergência. A grande maioria tem internet em casa também, E a única coisa é que a internet já não é tão bem avaliada em termos de qualidade. Tem aquela internet, mas não era uma internet preparada, talvez, para aulas ao vivo remotas. Vou passar aqui mais rapidamente. Os professores e os alunos avaliaram que tiveram uma habilidade boa ou ótima, a grande maioria, para lidar com as ferramentas tecnológicas. Então, isso também não foi um grande empecilho. Mas os alunos reclamam da qualidade da internet dos professores. Então, no momento de planejamento, precisa repensar mesmo aonde o professor vai dar essa aula remota. Muitas vezes, talvez o melhor seja o professor estar no campus da instituição, num estúdio preparado, e não na sua casa, muitas vezes, o que piora muito a qualidade da aula. Vou passar aqui mais rapidamente. Deixa eu passar aqui mais rapidamente. Aí a didática, dos professores, tanto foi perguntado para os alunos, a percepção diferente do professor e do aluno. Então, a didática e a metodologia utilizada pelo professor durante as aulas, a maioria respondeu como regular, ruim ou péssima, enquanto que os professores não, classificaram como sobre a metodologia utilizada, e aí os professores apresentaram um pouquinho como é que foi a metodologia que eles utilizaram. E uma grande parte disse que foi exatamente a mesma do presencial. O tempo de aula foi reduzido, e uma parte deles disse isso, e o tempo de aula se manteve, porém, com outros momentos expositivos e mais atividades interativas. Também foi uma grande parte deles respondeu isso, e usou outra metodologia. Mas uma boa parte ainda se manteve com a mesma metodologia das aulas presenciais. Aqui alguns exemplos de outras metodologias que utilizaram também. Uma outra questão que foi colocada, que é um ponto crítico, colocado pelos docentes, foi a forma de avaliação dos alunos. Grande parte utilizando provas de múltipla escolha, principalmente aqueles professores com classes muito numerosas, com muitos alunos, e isso fez com que os professores reportassem que a participação caísse ainda mais, porque os alunos fazendo provas de múltipla escolha para avaliação, nós sabemos que muitos acabaram colando, pegando, consultando o Google na hora, consultando os colegas, etc.,
o que desmereceu ainda mais a aula do professor. Quer dizer, o aluno está desinteressado da aula, fica com a sua câmera fechada, microfone fechado, e chega na hora da prova, ele pode colar. Quer dizer, realmente a situação do professor ficou muito complicada, né, de como entreter esses alunos, como manter esses alunos engajados, piorou muito. E aí o que a gente vê é que muitos professores reportaram que as notas, né, melhoraram muito. E as notas melhoraram muito porque, efetivamente, as provas passaram a ser muitas por múltipla escolha, né, e por múltipla escolha os alunos, efetivamente, começam a colar e assim por diante. Outras formas de avaliações que foram colocadas, né? Estou terminando aqui, Bianca. Com base na sua experiência, como você avaliou, o atendimento também foi uma das questões críticas, né? Os alunos, como as escolas tiveram que fechar da noite para o dia, eles reclamaram muito que não conseguiam se comunicar com a escola, e a escola teve dificuldade de se comunicar. E a grande maioria, essa foi uma boa surpresa, né, dos alunos, que, mesmo que estudam no presencial, nós perguntamos se eles pretendiam continuar estudando no segundo semestre. E a grande maioria, né, disse que sim. Apenas que disse que não no ensino privado, apenas 4% disse que não, e uma parte ainda não sabia ainda se ia continuar ou não. Mas o que a gente sabe é que muitos alunos continuaram estudando. Novos alunos é que diminuiu muito, mas os alunos continuaram estudando. E aqueles que não quiseram estudar, eles reportaram, a grande maioria, por problemas financeiros, mas também por dificuldade nas aulas remotas, tanto nas públicas quanto nas privadas, né? E aqui, isso aqui é uma questão, a satisfação dos alunos, algumas sugestões de melhoria, estou passando bem rápido aqui por conta do tempo, né? E vejam, as instituições não tiveram tempo de capacitar os seus professores, as poucos que tiveram, tiveram que concentrar mais na capacitação das ferramentas tecnológicas, mas houve pouca para metodologias de ensino. Então, esse é um desafio que fica também para a manutenção dessas aulas no futuro, caso a gente opte por manter um ensino híbrido, um ensino misturado, né, com as aulas remotas, que eu acho que a gente não pode perder esse aprendizado, que, sem dúvida nenhuma, tem experiências positivas também para o futuro da educação superior. Muito obrigado.